Oi, gente, boa noite. Esse é o quarto vídeo comentado a respeito do livro Ensaio sobre a Cegueira, de José Saramago. Se você perceber, esses vídeos não estão gravados em ordem cronológica. Os dois primeiros são comentários de trechos, o terceiro é uma síntese, e esse quarto que eu vou gravar agora é um resumo da história como um todo. E do meio para o final vai ter um comentário com um viés psicológico, vamos dizer assim, né? Com um olhar existencial. Então vamos lá. Esse é um livro terrível. Em primeiro lugar, é um livro terrível. Tanto é que eu não sei se eu quero ler esse livro de novo. Eu sei que se eu for ler novamente, eu vou aprender coisas novas, né? Porque conforme o tempo vai passando, o nosso repertório vai mudando e o nosso olhar sobre as coisas da vida também muda. Mas eu não quero ler tão cedo. Eu quero ler uma coisinha mais light, mais romântica, talvez, né? Porque esse é um livro muito cruel. Ele traz um lado do ser humano violento, injusto, muito vulnerável. E as cenas são descritas assim de uma maneira tão rica por Saramago que a impressão que dá no leitor é de que ele realmente está pertencendo à história. Pelo menos essa foi a sensação que eu tive. Principalmente porque eu li antes de dormir e o sono não me vinha. Eu ficava com aquela cena na minha mente, imaginando o que eu faria se eu estivesse naquela situação. É um livro assim que ainda está comigo, né? Ele ainda está em movimento, eu ainda estou sentindo tudo que está acontecendo, né? Parece que eu sinto o cheiro das cenas, sinto as emoções. E eu sei que tem muitas conclusões que eu ainda não amadureci a respeito dessa leitura. Porque como essas emoções são muito tateáveis, assim, né? Ele acaba sendo muito real. Mas enfim, Saramago, quando ele foi escrever a obra, um dos comentários a respeito é de que ele sofreu muito para poder escrever, e esse era o intuito dele, que o leitor pudesse sentir exatamente essa mesma emoção que ele teve. E é engraçado porque é uma leitura assim que não tem pontuação, não tem muita vírgula, não tem exclamação, ela vai indo, vai seguindo, vai seguindo. E você segue junto com o texto, assim. É incrível. Prende a atenção, não é uma leitura enfadonha, não tem nenhuma risadinha, nenhum alívio cômico. Realmente prende muita a atenção. Bom, então vamos à história, né? A história parte da premissa de que o que aconteceria se a humanidade ficasse cega. Então, um homem que está dirigindo é acometido por uma cegueira repentina e ele denomina como se fosse um mar de leite, é uma cegueira branca. E imediatamente ali, né, no começo do livro, nós temos a percepção de que essa cegueira é contagiosa, porque todas as pessoas que fazem parte ali daquele microcosmo acabam ficando cegas também. E rapidamente essas pessoas ali que estão interligadas de alguma forma são enviadas para um manicômio desativado, com o intuito de ficar em quarentena para ver se descobre alguma cura, né? Ou para que essa disseminação não aconteça. Inclusive, é muito interessante uma característica do livro que eu ainda não tinha visto em nenhum lugar é que os personagens não têm nomes próprios. Eles são denominados com suas características principais ou com sua profissão, por exemplo. Então, nós temos o médico, a mulher do médico, o farmacêutico, a rapariga dos óculos escuros, o menino estrábico, o cego contabilista, o ladrão, até o cão das lágrimas tem. E isso faz com que a gente acabe criando um vínculo com os personagens do livro e desenvolva assim algum tipo de sentimento, uma empatia ou até raiva, né? Por exemplo. E enfim,
Como aqueles casos vão aumentando, né? O manicômio vai se enchendo. Cada vez mais ele vai se enchendo e grupos vão se formando lá dentro. Inclusive, a mulher do médico é uma das pessoas que lidera um dos grupos. Só que tem um detalhe: a mulher do médico não era cega. Ela chegou lá porque ela simplesmente queria acompanhar o marido. E ela não foi acometida pela cegueira. Então, ela tem esse privilégio, né? Se a gente pode dizer assim. E à medida que esses grupos vão se separando, os conflitos se iniciam. O manicômio era comandado por um grupo de militares, comandado à distância, né? Para que não houvesse nenhuma chance de contágio. E eles eram responsáveis por deixarem os alimentos na entrada do manicômio. Só que um dos grupos, liderado pelo cego contabilista, que diga-se de passagem era cego de nascença, quis começar a manipular esses alimentos para exercer um certo tipo de controle dentro do manicômio. Então a exigência seguinte daquele grupo foi: a partir de hoje vocês só vão se alimentar se vocês pagarem por esses alimentos. Então as pessoas começaram a se dispor dos seus bens ou de seus recursos, né, dos poucos recursos e dos poucos bens que haviam. Porque quando eles foram para o manicômio, não sabia-se quanto tempo eles ficariam lá, né? Foi uma estadia emergencial. E, obviamente, esses bens acabaram muito rápido. E o que acontece? Quando esses bens acabam, esse grupo do cego contabilista exige uma outra coisa. E essa outra coisa são as mulheres. E essa parte do livro é muito sofrida, muito sofrida. E eu paro o comentário por aqui, porque o intuito é que você leia a história e tire as suas próprias conclusões. Mas acho que eu paro por aqui também porque as cenas só vão piorando. A gente tenta ter um olhar otimista da situação, mas é desesperador, porque quando você acha que um problema está solucionado, acontece um outro problema e ele vem carregado de uma crueldade maior ainda. Então é desesperador, mexe muito com o emocional. Então eu vou parar por aqui. Espero que você tenha ficado um pouquinho curioso para poder se aprofundar na história, de acordo com a sua leitura mesmo, com o seu olhar. Mas agora eu gostaria de fazer um comentário na linha, né? Seguindo a linha da psicologia, né? Com essa análise existencial, porque ele tem questões muito existenciais, ele carrega muita existência, e isso muito me interessa. Logo no prefácio do livro é trazida uma frase muito famosa, inclusive acho que é a frase mais famosa de Saramago, e é uma frase que resume todo o contexto do livro, que é aquela frase assim: se puderes olhar, vê. Se podes ver, repara. E essa frase é existencial porque, veja bem, a primeira frase: se puderes olhar, vê. Quando a gente pensa nisso, a impressão que eu tenho é que assim, existe um fundo que diz assim: se você pode olhar, descubra. Se você pode olhar, perceba. E se você pode ver, repara. E esse reparar dá pra gente ter assim uns 3 tipos de interpretação. A língua portuguesa é muito rica, né? Então, assim, a primeira coisa que a gente pensa: se você pode ver, repara, ou seja, observa, constata. Se você pode ver, repara, ou seja, reparar no sentido de que, do verbo, né? Se algo foi violado, se algo foi amputado, se algo foi violentado, repara, conserta isso. E a terceira interpretação é no sentido de repara, dê importância ao que você está vendo.
E isso tudo é muito existencial, no sentido da responsabilidade mesmo. Ou seja, o que que você vai fazer com isso que você está olhando? Se você pode ver, o que que você vai fazer com que, nesse contexto em que você está inserido? O que que você vai fazer com isso que você está sentindo? Responsabiliza muito o indivíduo, né? O segundo trecho que eu acho muito legal desse livro, eu não decorei o trecho, mas eu lembro que diz assim, né? Quando você está diante de um sofrimento muito grande, quando a sua angústia é só o que você vê, quando a sua dor é só o que você vai perceber o animalzinho que somos. E é exatamente isso, né? Quem sou eu diante da minha vulnerabilidade? Quem sou eu diante dessa dor, dessa violência física, emocional, psíquica? Quem sou eu diante dessa injustiça? Quem sou eu diante da fome, do sono, do frio, da sujeira? Quem sou eu diante dessa luta, desse medo? E o incrível é que, além de tudo isso, né, dessa grande descoberta dessa natureza humana, é que eles, por estarem cegos, eles lidam com a questão para além da imprevisibilidade, da invisibilidade. Ou seja, ninguém está vendo o que eu estou fazendo. Então, quem sou eu quando ninguém me vê? E são questões que elas tocam justamente nos nossos valores, né? Eu acho que o livro deixa essa questão do valor de uma maneira muito implícita. Saramago foi muito intencional na escrita dele, né? Nas entrelinhas da narrativa, a gente percebe que existe muito sentido em tudo que há ali, né? Mas enfim, eu grifei muitos trechos do livro, alguns deles, inclusive, eu acabei até comentando aqui no Instagram. Eu poderia gravar muitos vídeos, talvez eu grave ainda comentando sobre esses trechos, mas eu ainda estou mastigando a história, eu ainda estou refletindo a respeito, eu ainda estou sentindo tudo que o livro despertou em mim. E eu ainda deixo essa conclusão em aberto, né? Apesar de já ter feito uma síntese previamente, mas eu gostaria de recomendar que você lesse esse livro, né? Se você se sentir preparado para essa leitura. Por quê? É um prato cheio, é um livro totalmente existencial. Ele ensina muitas coisas a respeito da humanidade, do sofrimento, da liberdade, da responsabilidade, sobre morte, sentido de vida, sobrevivência. Enfim, é um prato cheio de aprendizado e eu recomendo muito que você leia. Prepare o lenço, pegue a sua caneta para grifar o que você acha importante e, e se prepara, porque apesar de causar muita dor, ele também faz muito bem pra gente, porque nos coloca num lugar de consciência, talvez, né? É isso. Espero que você goste da leitura, tá bom? Um beijo e até a próxima.